Sometimes the depths where I could make my bed, but I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love. Knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Since knowledge is too wonderful for me, oh, and I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá, bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Primeira Igreja Batista em Goitacazes. Bom dia, o pastor João, todo o corpo, diaconal, ministerial de nossa igreja. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa escola bíblica, nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui continuando a nossa revista do trimestre, que tem o tema central Esperança em Tempo de Quarentena. A lição de hoje é de número 5, que tem o tema Vencendo o Abatimento da Alma. Nós temos vivido dias tristes, irmãos? Não só de alegria, mas também dias de tristeza. E como brasileiros, segundo a nossa revista aqui, nessa lição 5, está falando que a gente vem vivendo um tempo complicado frente aos desafios que a pandemia trouxe a todos nós. Vamos ver um pouquinho aqui do texto. Quer pelo medo de ser contaminado, quer pelo desemprego e, consequentemente, a falta de renda, viver isolado e tantos outros receios que, de certa forma, são aceitáveis neste tempo. A pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações?
Convido você a vivenciar essas respostas a partir da palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada. O Salmo 42 é um cântico de lamento, de desorientação, é uma canção triste de alguém que sofre e que está completamente perturbado. É um livro de cânticos, orações e de vários autores. Os salmistas aqui, neste caso, no Salmo 42, mostram aqui o cântico dos coraitas, que são os sacerdotes, responsáveis pelo louvor. E vários outros autores, mostram também adoração ao Senhor, mas de forma aqui dramática, em forma de lamento, em forma de dor. E a gente pode confirmar isso também no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19, Números, capítulo 16. Algumas versões chamam de masquil dos coraitas, que sugere algo pedagógico e com informações para os ensinamentos. Quais os principais ensinamentos ou desafios? Enfrentar os dias de perturbação ou os piores momentos que a vida possa apresentar. Daí, o salmista oferece aqui 4 ensinamentos como conselhos para o enfrentamento dos dias maus, a partir do seu coração. Vamos orar, irmãos, pedir ensinamento ao Senhor, direcionamento para que essa palavra seja viva e também eficaz aos nossos corações. Vamos fechar nossos olhos. Pai, ó Deus, Pai eterno, nosso Senhor Jesus maravilhoso, justo, santo, bom, poderoso para fazer todas as coisas, e quem faz todas as coisas, nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê entendimento, nos dê conhecimento, habilidade, nos dê amor mais uma vez para vivermos, Pai, segundo os conselhos, nos dê instrução, Pai, para vivermos segundo, Pai, os ensinamentos de Sua palavra. Nos dê direcionamento, ó Deus. Mostre-nos, Pai, os caminhos que devemos seguir, os caminhos os quais devemos andar, pelos quais, Pai eterno, nós devemos, Pai, continuar mesmo diante das adversidades, tendo perseverança e tendo o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, ó nosso bom e maravilhoso Jesus. Amém. Irmãos, então, o nosso tema aqui da lição 5 é Vencendo o Abatimento da Alma. Foi escrito por Carlos Henrique Soares, a pessoa quem preparou esse estudo, e tem como texto base o Salmo de número 42. O Salmo 42 está atrelado também ao Salmo 43. Os livros antigos, as escritas antigas, os escritos maçoréticos, vão mostrar que esse salmo era uma escrita só, junto com o Salmo 43. Então, assim, já fica aqui uma instrução aos irmãos para a gente não se contentar só com o Salmo 42, mas ir adiante na leitura também, a partir da nossa escola aqui, e ler também, que a gente possa ler também o Salmo 43. Hoje a gente vai ficar com o Salmo 42. E um dos primeiros ensinamentos, irmãos, desses 4, o primeiro ensinamento aqui, desses 4 ensinamentos como conselhos para o enfrentamento dos dias maus, que dias de desesperança a gente deve buscar a Deus. A todo tempo a gente deve buscar a Deus, mas nos dias de desesperança é aí que os ensinamentos de Deus vão se aperfeiçoar, que é o poder de Deus, a palavra de Deus, ela sempre vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, nos dias maus, nos dias de opressão, nos dias de lamento, de angústia, nos dias de súplica, nos dias que talvez as tempestades possam vir muito fortes, e a gente pensar que a gente não vai conseguir superá-las. E vamos ler o que está dizendo, irmãos,
esse Salmo 42. Vamos abrir aí no Salmo 42, a partir do versículo 1. Vamos ler ele todo. A gente vai ler o Salmo todo aqui no nosso estudo. Aqui está falando assim, Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Pergunto-me o tempo todo, onde está o meu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Vamos repetir aqui o verso 11, irmãos. Faz uma pergunta, fala assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ponha a sua esperança em Deus. Aqui o verso 11 ainda completa assim, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, que palavra, que lamento, que choro, que prantear. E é engraçado aqui que o salmista, ele clama, ele mostra ao Senhor todo o seu lamento, toda a sua súplica, mas no final ele tem como esperança o seu Deus, o seu maravilhoso Deus. Eu não sei se os irmãos já viram alguma vez, com certeza já deve ter visto, um animal. Vamos pensar aqui num gato, um gatinho. O gatinho sedento, gatinho com fome, mas sedento, com muita sede. Ele rola para lá, ele rola para cá, ele roça nas nossas pernas, ele mia, ele fica em pé para tentar alcançar as nossas mãos, ele mia de novo, ele ronca, ele fica irritado andando para o lado, para o outro, até que a gente satisfaça a necessidade dele. É assim que o animal sedento fica, que o gatinho sedento fica diante da sua aflição, diante da sua fome, diante da sua sede. Na tentativa, de pedir ajuda, ou que seja satisfeita aí a necessidade dele, ele fica agoniado. E assim somos nós também, irmãos, com sede de Deus. O salmista, no versículo 1, vai dizer assim, novamente:
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Irmãos, a corça, fui pesquisar sobre esse animal, e é a fêmea do veado, do animal veado. E a corça tem suas particularidades. O salmista aqui vai nos comparar a corça e tem um fundamento sobre isso. A corça, ela é um animal que sente muita sede e que nunca procura outro tipo de água a não ser a de uma nascente. Ela só procura a água boa, a melhor água, a água pura, a água cristalina, que o cheiro vai longe. A gente, como humano, a gente pode não sentir. Mas a corça, ela tem todo o seu organismo preparado para sentir o cheiro dessas águas vivas, o cheiro dessa água pura de nascente longe, né? E a não ser que ela ache nascente, ela não tomará de outra água. Ela não tomará de uma água suja, de uma água impura, de uma água de córrego. Não, ela procura a nascente. Elas conseguem, né, as corças, sentir o cheiro das águas em uma boa distância, né? E uma outra curiosidade aqui sobre esses animais também é que quando a corça fica sem beber água por muito tempo com sede, o seu corpo fica seco, a pele fica ressecada e com muitas dores. Ela sente muitas dores muscular, dor nos ossos, e ela começa a exalar um odor que chama a atenção dos predadores que estão por perto. Então, uma corça sedenta, sem o alimento, ela começa a ficar abatida, assim como sugere o tema da nossa lição. Vencendo o abatimento da alma. Como que a corça vai fazer para vencer o abatimento da sua alma? E assim como nós também devemos fazer para vencer o abatimento de nossas almas. Temos vivido dias tristes, dias de lamentação. Muitas famílias perderam entes queridos. Muitas mães estão chorando nesse momento. Muitos pais, muitos sobrinhos, sobrinhas, muitos tios faleceram. Muitos avós, muitos filhos, muitas primas, primos, amigos de trabalho ou companheiros da vida. Mas a gente ainda tem uma esperança. Aqui o salmista está fazendo uma analogia à vida da corça. E a corça, na sua pior dor, né, quando já o corpo dói, a pele está seca, ela está se sentindo seca, ela está começando a secar, exalar odor, chamar predadores, fraca, nessa hora que ela ganha força e seu olfato vai se apurar ainda mais. Ela sente o cheiro das águas, ela busca com exatidão o tipo de água que ela precisa, a melhor, a boa, a que traz vida novamente para ela. E para melhorar todo esse sentimento e essa aflição terrível que ela está passando, sentindo, né, ela vai, com o seu olfato apurado, buscar as águas puras. Se banham naquelas águas assim que elas acham. Elas bebem ansiosamente essa água, para se livrarem também dessas dores do corpo e do risco de serem comidas por outros animais. E assim também é o mundo com a gente, né? A gente não deve se prostrar e parar, se contentar com qualquer alimento, se contentar com aquilo que não vem do Senhor, se contentar com as satisfações momentâneas e prazerosas do mundo. Porque a corça, ela não se contenta com qualquer água. Ela vai na nascente, na fonte da vida, nas águas vivas, aonde brota, aonde nasce, aonde gera vida e aonde gera a própria água.
Então, que a gente possa cada dia buscar por essas águas, né? Buscar pelos ensinamentos de Deus, buscar pela palavra rudimentar, pela palavra viva, que é a palavra do Senhor, e não se satisfazer nem se contentar com aquilo que o mundo vai nos oferecer de satisfação emocional por um momento. Nós temos belos textos, belos livros de autoestima, nós podemos achar talvez belos vídeos, mas o nosso alimento ainda vem do Senhor e da sua palavra, que é viva e eficaz. Então, irmãos, o primeiro ensinamento aqui que a lição traz para a gente em dias de desesperança é: busque a Deus. E aí a gente vai avançar um pouquinho no texto, quando ele fala assim. O texto está falando assim. Um finalzinho aqui. E qual é a sua fonte de vida? A fonte não é alívio, proteção, segurança, realização pessoal. O salmista não precisa de fonte humana, ele está unicamente dependente de Deus. Ele sabe que só Deus satisfaz a vida do homem e sua própria necessidade. Em dias de tranquilidade, nos satisfazemos com qualquer coisa, mas nos dias de tribulação, a alma começa a gritar a sede de Deus. Ansiar pelo trono de Deus, entender que lá encontramos graça. O autor de Hebreus deixa isso registrado no capítulo 4, versículo 14 até o 16. Isso com o tempo os irmãos também procuram no livro de Hebreus. Em Jesus temos um grande sacerdote. Ele é uma fonte de alegria, paz e descanso. Deus será para nós o suficiente. Certos disso, corramos, pois. O grande pregador Charles Spurgeon disse: a melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda é desejar de Deus. Porque ao estar com Deus, ao desejar Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Irmãos, vamos caminhar para o nosso segundo ponto, que diz assim, em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. E é a mensagem de Deus, irmãos. A gente pode ver nos versículos 3 e 5 aqui dos Salmos. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Irmãos, às vezes os nossos próprios irmãos ou pessoas do mundo vão tocar profundamente em nossas feridas. Vão nos angustiar, vão trazer palavras que talvez não venham colaborar com o nosso estado, com a nossa angústia, com o nosso sofrimento, né? E vão achar que a gente tem que tirar forças de nós mesmos. Né? Se levanta, vai em frente, busque o Senhor, ou busque um caminho para você sair disso. Eu vou te mostrar um caminho melhor. E muitas vezes não é assim. Né? Buscar o Senhor é uma ação pessoal. Né? Não adianta também, às vezes, a gente se alimentar só com as coisas que trazem para a gente. Né? Às vezes o nosso alimento precisa partir de uma busca individual, pessoal. E aí a gente vai achar o melhor alimento, segundo as instruções que o nosso maravilhoso Deus vai nos dar. Né? Embora que o autor, né, do livro de Salmos aqui, 42, se sente despreparado, ou se sente assim, separado de Deus, ele admite que precisa colocar a esperança nele, no próprio Deus. Né? E eu queria destacar aqui com os irmãos, o versículo 7. Mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Se a gente pegar um pouquinho ali atrás,
no versículo 5, contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória. Né? Mas só Deus vai nos conceder a vitória. Só que tem uma coisa que eu quero chamar também a atenção dos irmãos aqui, é que nem todos os dias sombrios, nem todos os dias maus, vêm só dos nossos adversários, vêm só do inimigo de nossas almas, vem de Satanás. Nem todos os dias ruins vêm só daqueles que a gente acha que são contrários ao nosso progresso, ao nosso sucesso, à prosperidade humana. Muitas coisas, irmãos, vêm do próprio Deus para a gente também. Deus também foi aquele que levou Pedro e todos os seus discípulos lá que acompanhavam Pedro pro alto mar. E lá eles enfrentaram medos, enfrentaram tribulações, ondas gigantes, e o próprio Jesus mostrou para eles que quem estava levando eles até aquelas ondas era ele mesmo, né? E eles só poderiam ali contar com Jesus. Então muitas tribulações, irmãos, passamos, o próprio Deus proporciona. Para quê? Por quê? Não sei, irmãos. Ele tem o seu propósito específico com cada um de nós. Eu gosto muito de estudar e de pesquisar sobre assuntos marítimos. Esses dias atrás eu estava lendo e vendo também uma pesquisa que estão fazendo para simular certos tipos de ondas gigantes no mar, né? E isso me chamou a atenção porque foi há uma semana atrás que eu olhei esse material. Há uma semana atrás eu estava lendo sobre ondas, sobre o ciclo das ondas, sobre a formação das ondas, sobre embarcações, engenharia naval e todo tipo de estudo técnico que envolve as embarcações, que envolve assim, o equilíbrio das embarcações diante das atribulações do mar, das ondas. E existe um certo tipo de onda, irmãos, que se chama vagalhão. E eu estava lendo sobre o vagalhão semana passada e é incrível, porque quando houve a opção de escolha para as lições da EBD, eu não tinha noção de que a lição poderia falar sobre isso também. E a lição aqui cita, e o texto bíblico que nós estamos lendo, né, o Salmo 42, cita exatamente as ondas e os vagalhões, né, fala sobre o vagalhão. E vou tentar aqui vou achar aqui com os irmãos, o versículo 7 aqui, que ele fala assim, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, verso 8, conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Vamos voltar no verso 7. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. As ondas e vagalhões que o salmista está dizendo aqui, irmãos, são do Senhor. As ondas e vagalhões do Senhor se abateram sobre ele. E eu estava pesquisando um pouco mais sobre os vagalhões e toda essa parte de oceanografia vai dizer que os vagalhões assim, são ondas gigantes, de grande tamanho, que se formam no oceano. Certos navios, né, geralmente atingidos por vagalhões, naufragam. Jamais, é muito difícil ver um navio que enfrentou um vagalhão de frente, uma onda gigante, de mais de 30 metros de altura, que não tenha naufragado, né? Se a gente buscar aí alguns relatos, algumas histórias, diversos navios, né, sobre os vários anos aí que se passaram,
e desapareceram sem deixar vestígio, há relatos associados a ondas gigantes. E essas ondas gigantes, elas formam como se fosse uma muralha de águas assim, onde o navio vem e não consegue enfrentar essa muralha de frente. Se ele ou de lado, se essa muralha de água bater nele, é tão forte que enche o cais, o convés, o convés, né? E acaba tombando esse navio. E de frente ele pode até se despedaçar. E ele também se enche d'água. É como se todo o convés, toda a parte habitável e casa de máquina fosse enchida por águas. É muito difícil não entrar água nesse navio quando ele se depara com um vagalhão. E a chance de um navio enfrentar um vagalhão é remota, é muito pequena. Vou dizer que é impossível, né? Mas é muito pequena. Raras vezes acontecem os vagalhões. E o que são os vagalhões? As ondas, elas vão se alinhando a ponto de todas elas se encontrarem e formarem uma única onda gigante. E essa onda gigante sofre ainda a influência de outras micro-ondas e elas se alinham formando uma grande senoide, né, uma onda enorme, assim, senoidal ou cossenoidal. E essa onda é tão forte, mas tão forte, tão alta e aparece tão repentinamente que não há como escapar dela. E muitas vezes na nossa vida a gente está passando por vagalhões, assim como citou o salmista aqui no verso 7. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ele está aqui angustiado, clamando e reclamando também com o Senhor, por mais incrível que pareça. E muitas vezes a gente enfrenta nas nossas vidas esses vagalhões. Mas os vagalhões, irmãos, da vida, eles não vêm para nos abater. Eles não vêm para nos trazer naufrágio, para nos aniquilar, para nos liquidar. Os vagalhões vêm para nos trazer ainda mais entendimento de que devemos buscar o Senhor. E que na desesperança de um vagalhão, a nossa esperança pode nascer se buscarmos a palavra do Senhor. Então o nosso segundo ensinamento se resume aqui. Quando estivermos desesperançosos, não deixem que os vagalhões nos aniquilem a ponto de nós permanecermos caídos, mas que venhamos a nos fortalecer com a palavra do Senhor. Vou buscar aqui um terceiro ensinamento. O terceiro ensinamento fala assim: em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Na hora que estivermos enfrentando vagalhões, os quais não nos dá a possibilidade de fugirmos dele, a gente pode se lembrar de Deus e saber que Ele, ao contrário das ondas do mar, não vão nos abater. Ele não vai deixar que nós venhamos a nos abater. Mas Ele vai nos trazer força através de sua palavra, através da sua inspiração. Que a palavra de Deus é inspiração divina para as nossas mentes, nossos corpos, nossos corações. E vai nos dar lamento, vai nos dar conforto e vai nos fazer entender que é uma grande turbulência, sim, mas que vai passar. E Ele também promete vida e vida em abundância. Vida que não cessa, vida plena, vida eterna, uma vida que não é abatida pelas atribulações do dia a dia. Eu queria deixar aqui com os irmãos uma leitura, ainda da nossa revista, que vai falar assim, São interessantes as colocações do salmista quando diz que as ondas e vagalhões ou catadupas, cascatas, cachoeiras, cataratas são de Deus. O salmista não vê
os problemas, as lutas como algo do diabo ou consequências de seu próprio pecado, mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus e fazer disto seu cântico, sua oração dia a dia. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das suas catadupas, todas as tuas ondas e vagas, os vagalhões, têm passado sobre mim. Muitos cristãos, influenciados pelo misto de pregações que ouvem ou participam, começam a achar que tudo que acontece e que inquieta vem como uma seta do diabo, interferência do inferno, etc. Daí tantas frases de efeito tais como pisa na cabeça do diabo, está repreendido, determino isto ou aquilo. Quem somos nós, irmãos, para determinar isto ou aquilo? Mesmo em nome de Jesus, se Ele é quem tudo faz, se Ele é quem tudo pode, se Ele é quem tudo determina. Não aceito, e por aí vai, né? São tantos os jargões que a gente escuta. Mas a pergunta precisa ser: e se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo ou amadurecimento, crescimento e maturidade? Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos refletir sobre isso. E aqui, né, já de acordo aqui com os versículos 9 até o 11 do nosso Salmo 42, o salmista vai dizer assim, é como se ele estivesse dando uma mensagem para a gente. Em dias de desesperança, e o nosso quarto ensinamento dessa lição é: persevere, persevere. Vamos ver o que fala aqui os versículos 9 até o 11 novamente. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim. Pergunto-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Né? Então os adversários podem até nos perguntar, onde está o seu Deus? Né? Muitos vão até zombar de nós, mas a gente deve responder assim, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é quem me traz esperança, pois ainda o louvarei. No verso 11 vai dizer assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, irmãos, fica o nosso quarto ensinamento. Né? Vamos louvar mais ao Senhor. Vamos buscar mais o Senhor. Vamos confiar mais no Senhor. Vamos entregar nossas vidas ao Senhor, nossas opções de vida ao Senhor, nossas atitudes ao Senhor. Só dele pode vir solução para as nossas tribulações e para os dias maus também. E para a gente encerrar aqui, né, para a gente pensar aqui e refletir, ficam algumas perguntas, né? E tem também uma afirmação. Nada melhor do que em meio à desesperança olharmos para as promessas e o cuidado de Deus, mergulharmos no cântico de vitória de Paulo que, em meio às crises, registra em Romanos 8, versículos 31 até 39. Em meio às lutas, quem será contra nós se Deus está conosco? Se por amor a nós Deus não poupou o seu próprio Filho, Jesus, como não descansar nele? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem vai nos condenar por algo se nosso perdão eterno está garantido em Cristo, que além de nos justificar é um intercessor pleno? O que nos separa de Deus? Nada, irmãos. Nele somos mais que vencedores. Essa é a palavra de esperança que, apesar das tribulações, o nosso estudo de hoje traz para os nossos corações. Que Deus abençoe, que os irmãos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus e que nós possamos continuar caminhando
convictos de que o Senhor está conosco a todo tempo. Mesmo diante das dificuldades, Ele está fazendo o melhor para as nossas vidas. Deus abençoe, bom domingo a todos, graça e paz.